Eu queria começar esta tarde, primeiro dizendo de um sentimento ambíguo, mas para aqueles que, parrocos como eu, e aí eu penso em grande parte da composição dessa mesa, desta sexta-feira, eles entenderão. Quer dizer, eu queria começar dizendo desse sentimento, ao mesmo tempo de tristeza, de não estar aí com vocês presencialmente, sentada, conversando, trocando e interagindo de forma intensa, corpo a corpo, né? Mas também da minha alegria, quer dizer, os céus não quiseram que eu estivesse presente, né? Eu tive que remarcar a minha passagem, que estava programada para esta segunda-feira passada, para já estar aí em Salvador, mas dizer também da minha alegria de poder estar com vocês, de ter sobrevivido a uma série de dificuldades que eu tive nesse último mês e que eu ainda estou enfrentando agora, e poder estar aí com vocês nessa celebração desse. Não sei se é uma celebração, minha colega e amiga e parceira e irmã Berenstein seria a primeira a não gostar dessa palavra, que eu também não gosto, da celebração desses 20 anos do Laboratório Urbano, mas refletindo o que significa, o que marca, talvez mais do que significa, o que marca esse percurso de 20 anos. E como o Ramon perguntou agora, o que nós podemos lançar para frente nesses 20 anos? Né? É lógico que a gente pode começar falando do léxico. Nós estamos realizando aí mais um livro, né, das dezenas de pequenas pegadas que nós fomos deixando nesses 20 anos, de textos escritos, de palestras, de reunião, de conferência, de inúmeros gestos ligados à formação de novas gerações de pesquisadores e de formação de nós mesmos. Então, a gente poderia falar e que culmina dessa vez nesse pequeno léxico. Mas aqueles que também, barrocos como eu, e que sabem que não só os sentimentos podem, ao mesmo tempo, ser de alegria e de tristeza, as certezas, às vezes, elas podem ser tecidas de diversos pontos de vista, as verdades podem ser tecidas e são tecidas de diversos pontos de vista, né? Eu acho que, mais do que essas pegadas que a gente deixa, eu acho que o que a gente deve sublinhar é uma atitude intelectual, uma atitude existencial, um modo de ação num tempo vertical, num tempo crítico, num tempo em abismo, num tempo em agora, que foi o que talvez tenha marcado, mais do que processos, mais do que pegadas, mais do que pequenas sínteses, né? Tenha marcado essa nossa história até aqui. Isto é, mais do que a ideia de processo, é a ideia dessa ação vertical movida não por certezas, mas movidas por questões que nos afetavam e nos afetaram ao longo desses últimos 20 anos. Né? Porque a gente pode se perguntar, quando é que começou o laboratório urbano? Afinal de contas, o que se festeja? Se festeja o dia que Paola Berestajak se instalou em Salvador e batizou um grupamento naquela ocasião de laboratório urbano? É isso que se festeja? Mas o que cada corpo, naquela primeira formação, já trazia dentro de si?
E o que foi essa ativação? Né? O Laboratório Urbano começou em 2002 ou começou depois que a Fabiana passou a participar dele? O Laboratório Urbano começou depois dessa participação da Fabiana e, sobretudo, nos corpos cidade que a gente fez, né? Ou começou quando meu querido Luiz Antônio, presente aqui na mesa, foi deixando de ser um colega para ser um amigo, para ser um cúmplice. Né? Ele começou quando eu conheci Washington, quando participamos da banca de Washington, de qualificação, depois de doutorado, quando viajamos com Washington pelo universo de Pierre Verger, pela Bahia dos anos 40, dos anos 30, 40, 50, ou começou quando justamente o Washington, como Luiz Antônio, como Fabiana, passaram a ser parte de nós mesmos, passaram a ser parte do corpo que sou eu agora, que se chama Margarete, ou desse corpo que se chama conjunturalmente Paola. Né? Então, eu acho, Ramon, respondendo à sua pergunta, que o que fica foi uma atitude, sobretudo, de amizade e de cumplicidade, de uma cumplicidade que não está escrita, as regras dessa cumplicidade não estão escritas em nenhum lugar, mas é uma cumplicidade que você começa, a partir de um certo momento, a intuir, a perceber, a sentir que ela existe em relação a um desassossego, a um desassossego, a um desejo, uma intuição de que um certo rumo não é esse. E o rumo, ele próprio que se quer tomar, não está definido. Então, por isso que eu dizia de uma atitude vertical, de um enfrentamento sem medo, de ser feliz, de uma situação de abismo, onde o que está para trás você sabe que não é. E o que está para frente é um enigma, é uma incógnita, mas que você enfrenta. Então, o que eu acho que a gente deveria jogar para frente, nesses próximos 20 mais 20, não é uma ideia justamente de temporalidade linear e de processo linear, mas é esse corte vertical que a cada vez a gente faz e que é capaz de ver o que é aquilo que nos constitui e, portanto, é um passado, mas que está ali latejando no presente, né? Está ali vibrando dentro de você, e uma certa direção, mas que você não sabe ainda direito em que bússola, né? Com a ajuda de que cosmógrafo você vai encontrá-la, se é que se encontra, se é que se encontra. Talvez o melhor seja, inclusive, lançar-se nessa atitude reflexiva, crítica, mas, ao mesmo tempo, afetiva, compreensiva, solidária, de uma igualdade que se sabe diferente, de uma igualdade que se sabe que é construída, que é construída, que é construída a partir justamente dessa constatação, dessa singularidade, desse desvio, dessa precariedade, né? E que, portanto, apela o outro, pede o outro, solicita o outro. A gente poderia dizer como parceiro, mas é mais do que parceiro, por isso que eu usei a palavra cúmplice. Então, eu acho que esses 20 anos, pensando para frente, e o que será o laboratório urbano daqui a 20 anos,
Eu acho que, pelo menos naquilo que me concerne, eu acho que o que ele deve guardar é essa atitude de audácia. Não de uma audácia irresponsável, mas de audácia de saber fazer pausas, audácias de saber enfrentar desvios. Eu não diria audácia de enfrentar riscos. Por quê? Porque a própria noção de risco deveria ser abolida. A audácia simplesmente de ser intensamente aquilo que você está sentindo que é preciso que seja. E eu acho que foi isso que, nesses 20 anos, com os diferentes parceiros que nós fomos encontrando e que Paola foi encontrando e para os quais ela me foi abrindo, como todos os meus parceiros presentes nesta mesa dessa sexta-feira, o Washington, Luiz Antônio, Fabiana já mencionado, mas tantas outras pessoas que eu aprendi a conviver, a respeitar, a buscar interagir ao longo desses 20 anos passados e que me conformam hoje. E aí eu penso em duas pessoas que foram capitais, eu tenho impressão, para o começo do laboratório urbano aí na Bahia, Pasqualino e Ana Fernandes, foram pessoas que, de início, eu acho que foram pessoas que apoiaram muito a Paola e das quais eu me aproximei também, graças a Paola. Né? Depois, todos os primeiros alunos, eu não vou me lembrar nominalmente de todos eles, mas é lógico que eu me lembro de. Me lembro do Santiago, que até hoje eu tenho fotografia bolsista de iniciação científica, até hoje eu tenho fotografia de Santiago. Lembro, já falei do Washington, mas poderia falar do Fernando Ferraz, poderia falar, porque aí mistura-se bolsistas de IC, mestrandos, doutorandos, né? Poderia falar da Rosa, poderia falar da Adriana Caula, poderia falar da Amine, poderia falar, tem uma lista, né? Poderia falar desde 2002 de dezenas de vocês que me foram, cujos mundos me foram abertos pela ação de Paola nesses anos. Poderia falar também de todos aqueles, estou pensando aqui, que a gente aprendeu a conviver graças justamente aos desdobramentos que cada uma desses corpos abriam, né? Estou pensando aqui nos nossos corpos cidades, estou pensando aqui em Lilian Weiss, que foi muito próxima de Paola também. Estou pensando, evidentemente, em Ana Clara, estou pensando em Luiz Antônio Batista, estou pensando em tanta gente que também a gente foi cruzando ao longo desses 20 anos, e todos eles, em maior ou menor grau, de uma maneira ou de outra, a partir de uma perspectiva ou de outra, nos ajudando a manter essa atitude, ao mesmo tempo de não temer expor suas ideias, de não temer o corpo a corpo, de não temer partir e explorar incógnitas. Né? Eu acho que isso é o que fica de mais importante, quer dizer, que como é que a gente conseguiu cultivar e cultivando essa atitude nossa, que eu acho, solidária, cúmplice, crítica, de uma amizade que não é uma amizade. Não é uma amizade. Como é que eu posso dizer? A amizade aqui não é entendida como apenas como um lado que é necessário dela, que é o lado do acolhimento,
mas a amizade também como esse espaço lacunar, onde se dá o estranhamento, onde se dá a dúvida. Né? Estou me lembrando aqui de uma frase do meu doutorado, da abertura do meu doutorado, onde eu dizia que os verdadeiros amigos, né, os verdadeiros amores que a gente traça e que a gente tece na vida, como todas as verdades, são aquelas que nos permitem duvidar. Né? Então, o laboratório urbano foi esse espaço onde a ideia de verdade ela fazia parte e faz parte do nosso horizonte, né? De sair da pessoalidade e atingir um espaço de uma possível atitude que possa ser partilhada e, portanto, a partir de alguns a priori, né? Mas, sobretudo, guardando sempre a possibilidade de que aquilo fosse alguma coisa contingente, alguma coisa passível de ser repotencializada, meditada, eventualmente atualizada. Atualizada, certamente, não como verdade, mas como atitude reflexiva. Não sei, acho que já falei demais e já estou falando em círculos, mas eu acho que também não estou querendo me justificar, mas a minha capacidade de concentração está um pouco diminuída, diminuta nesses últimos dias. Mas, de qualquer forma, estou feliz por estarmos organizando já esse debate, que infelizmente eu não vou poder assistir, só depois que vocês gravarem, né? E imaginando o que meu caro Igor estaria me questionando e eu não vou poder ouvir, porque como é que eu vou ouvir? Não sei se eu vou conseguir, é presencial, eu não sei como é que vocês estão se organizando para isso, né? Me perguntando o que Júlia, o que meu querido Léo, o que Natan, meu amado Natan, o que Sofia, o que Emília, e agora, e eu sei quem são esses corpos, né? O que poderiam estar aqui nos provocando e nos fazendo meditar também nesse momento desta sexta-feira, que infelizmente eu não vou estar com vocês. E pensando também o que Luiz Antônio deve estar trazendo, o que será que o Washington vai estar lembrando, né? E me perguntando também o que Fabiana Dutra, essa intelectual que não parece ser uma, porque justamente toda aquela ideia do intelectual fechado em si, ela desconstrói, como Washington, também como Luiz Antônio, a cada momento, né? Que é a ação que conta. Fico me perguntando o que eles vão estar falando, né? Mas isso eu saberei depois. O importante é que eu traga a vocês meu abraço, dizendo que nesse primeiro encontro eu não vou estar, talvez no segundo biombo, nem sei, no segundo leque eu pensei em volê, né? A segunda dobradura dos 20 anos, né? Porque, na verdade, o que vocês fizeram foi uma série de dobraduras. Né? Então, tem a primeira dobradura, que é essa desta semana, tem a segunda, que eu não sei se vou estar com vocês, mas eu já marquei minha passagem para a terceira. Eu espero que na terceira eu esteja aí com vocês em dezembro, se os céus quiserem, né? Que vocês vejam, às vezes os céus não querem que seja de um jeito, quer que seja de outro.
mas a gente também, não num gesto de soberba, mas ao contrário, num gesto de realização do que nós somos como cultura, às vezes também a gente contraria um pouco o desejo dos céus. E daí a minha presença aqui com vocês hoje, que é pura eu estou brigando, pura rebelião eu estar aqui com vocês hoje. Mas também é assim que é disso que sou feita. Foi disso que é disso que eu sou. Também é de rebelião. Vamos em frente. Laboratório Urbano 20 mais 20.